Olá, alunos, professores do 5º ano. Eu sou Maria Dirce, meu apelido é Didi, tá? E eu estou aqui hoje novamente com vocês, né, para mais uma aula do 5º ano. E hoje o nosso tema vai ser Direitos e Cidadania. Você pode estar estranhando, né, professor? Porque a gente está trabalhando uma habilidade que eu já fiz 3 aulas com ela e ainda vou fazer mais uma, que é a próxima aula, tá? Mas, na verdade, esse tema ele é tão extenso que daria para a gente fazer umas 10, 15 aulas com ele, tá? Então, por isso que, né, a gente está repetindo a mesma habilidade. Nosso tema, então, hoje vai ser Direitos e Cidadania, que na aula anterior a gente viu cidadania e direitos humanos e os direitos e deveres dos cidadãos relacionados às atitudes cidadãs. E hoje a gente vai partir para um outro tipo de cidadania, tá? Bom, os direitos e deveres no Brasil. Você já reparou aí, aluno, professor, né, que em diferentes comunidades das quais nós vivemos e fazemos parte, existem direitos e deveres a serem cumpridos e exercidos por seus membros, não é isso? Eu trouxe aqui, né, uma imagem bacaninha de uma escola, né, de pré, mas muito organizada, mas para a escola estar bonita assim, cada uma dessas crianças elas têm que colaborar de alguma forma para esse ambiente ficar bonito do jeito que ele está, não é? Aí, bom, em muitas famílias, a gente sabe que as crianças, além de exercer o direito de brincar, elas também cumprem, né, o dever de ajudar na organização da casa e dos espaços que ela frequenta, né? E, na verdade, para a gente formar um bom cidadão, realmente a gente começa dentro da nossa casa mesmo, para ele, quando ele sair dali, for para a escola, for para um outro espaço, ele saber respeitar, né, aquele espaço que ele está, ok? Aí a gravura também é muito bonitinha, né? Bom, já na escola, nós vamos partir agora para o ambiente escolar, que é normalmente o segundo ambiente que essa criança e que os adolescentes têm acesso, porque a primeira é a nossa família e depois, né, a escola. As crianças exercem o direito de aprender, elas cumprem o dever de respeitar as regras para o bom funcionamento da escola, não é isso? Normalmente, né, no começo do ano, né, a gente, professor, faz os combinados e esses combinados precisam ser respeitados para que a gente tenha um desenrolar das aulas e uma aprendizagem com eficiência, né, dentro ali dessa escola. Então, um dever, né, aqui dos alunos seria chegar, né, lá na escola no horário correto, tá certo? Obedecer às normas de convivência, né, as regras aí que eu falei, os combinados, respeitar os professores, colegas e demais servidores da escola, tá? E isso, talvez, tem hora que não é uma coisa fácil da gente fazer, mas a gente precisa de ter consciência que eu preciso respeitar para que eu seja respeitada. Claro que o professor também tem que respeitar você respeitando. Aí as relações ficam amigáveis. Lembrando que, quando em seu cotidiano você vivencia e usufrui de direitos como o acesso à educação, à alimentação, à moradia e cumpre as regras de convívio, né, é a organização das comunidades da quais você faz parte, você está fazendo o quê? Exercendo a cidadania, né? Inclusive aqui no slide passado, né, eu trouxe uma imagem das crianças alimentando na escola, que isso é uma obrigação, é um dever do Estado fornecer alimentação, né, para os estudantes. Bom, mas aí, falei, você sabe o que é cidadania? Podemos compreender cidadania, né, como um conjunto de direitos e deveres que são divididos em 3 grupos: civis, políticos e sociais. Todos eles estão registrados onde, gente? Lá na nossa Constituição Federal de 1988, que foi a nossa última Constituição e que é a nossa aula, o assunto da nossa próxima aula, tá? Que é a lei máxima do nosso país, tá? Os direitos e deveres civis.
Os direitos civis são as liberdades individuais, como ir e vir para onde eu quiser dentro do território brasileiro. Porque para eu sair para outro país, eu tenho que ter autorização, né, que a gente chama de passaporte, tá? E o visto daquele estado. Mas dentro do país, você tem direito de ir e vir, né, aonde você quer, com inteira liberdade, tá? E, claro, de expressar livremente também as suas ideias e de ter igualdade perante a lei. Desde que eu cumpra com os meus deveres, eu tenho que ser tratado igualmente, né, como em qualquer nível de patamar, com qualquer pessoa. Eu posso ser pobre, rico, negro, mas eu tenho que ser tratada, né, e a Constituição garante isso para a gente. Os deveres civis, né, que é aquele que eu tenho que cumprir, envolve viver de acordo com as normas, cuja função é proteger a todos, como, por exemplo, cumprir as leis e proteger o patrimônio público e social do país. Se eu estou na escola, você vai para a escola, você pode depredar a sua carteira? Você pode escrever na parede? Não, porque aquilo ali é um patrimônio público que você está usando agora, mas daqui a um tempo os seus filhos vão usar. Outras pessoas virão depois de você. É cumprir as leis de trânsito, né? Uma vaga de idoso, eu não ir estacionar naquela vaga de idoso e assim por diante. Trouxe aqui uma imagem, né, bastante bacana, englobando, né, as pessoas de todas as formas, indo e vindo, locomovendo. E os direitos políticos? Direitos políticos são um conjunto de regras, né, que regulamenta a forma de participação da população no governo. Aí é que entra o quê? A questão da eleição, né? Um exemplo é o dever de votar para eu estar elegendo o presidente da República, o senador, o governador, né, o meu prefeito, o meu vereador, e dentre outros, tá? Já o meu dever político é aquele, né, que eu tenho, que são as minhas obrigações, que votar é uma delas, né, da população brasileira. Por exemplo, quando eu estou, né, numa cidade, eu voto em Araxá, mas eu estou aqui em Belo Horizonte, se eu não tiver condições de ir lá votar, eu preciso ir aqui no lugar que está tendo eleição e vou lá para justificar o meu voto, porque senão eu vou ficar com alguma pendência, né, na justiça eleitoral. Então, esse é um dos deveres, né, do meu dever de fazer, tá? E os direitos sociais, gente, que é muito grave, né? No país a gente passa por uma situação difícil da questão, né, das desigualdades sociais. Os direitos sociais são todos aqueles direitos fundamentais e as garantias básicas que devem ser compartilhadas por todos os seres humanos em sociedade, como o direito à alimentação, o direito à educação, o acesso à saúde, aos cuidados de saúde e, claro, que a moradia. Né? A gente sabe que isso daqui está lá na Constituição e que a gente vai estar vendo na próxima aula com mais clareza, mas a gente sabe que, infelizmente, nós no Brasil, a gente tem uma grande parcela que ainda não é assistido, né, no que fala aqui nesses direitos sociais da nossa Constituição. Não digo que é só Brasil, não, porque acho que no mundo também está passando por dificuldades, mas, né, nós estamos hoje aqui focando, né, mais Brasil, tá? Eu trouxe aqui uma imagem para mostrar, né, que um prédio abandonado em São Paulo, que as leis brasileiras, elas preveem mecanismos que permitiam, né, que permitem o poder público assumir um prédio abandonado e transformá-lo, destiná-lo a um novo uso adequado que poderia ser, né, doar para as pessoas que não têm moradia. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece, né, no nosso cotidiano. Tá? Os prédios, eles são invadidos, mas o governo não faz política pública para estar resolvendo esse tipo de problema. E os nossos deveres sociais? Se está tudo tão difícil, né? O que é que eu devo fazer e que eu posso colaborar, né, para que essa desigualdade melhore? O que é que eu posso estar fazendo enquanto cidadã? Bom, deveres sociais, então, são aqueles que cada pessoa tem que cumprir para o bem-estar de toda a sociedade, como, por exemplo, respeitar os direitos das outras pessoas. E isso a gente começa dentro de casa.
tá? Se eu moro no apartamento, eu tenho que pensar que eu não posso fazer barulho, né, determinada hora para não incomodar o meu vizinho que está ali. Se minha mãe está lá vendo televisão ou estudando ou fazendo qualquer coisa, eu tenho que respeitar. Então, isso é que eu estar respeitando os direitos das pessoas. Além disso, todo ser humano deve ser respeitado, gente, independente da sua cor, né, da cor da pele, do sexo, da religião, da idade ou qualquer tipo de preconceito que gere discriminação. E isso eu sei que não é fácil, tá? No nosso dia a dia, a gente sabe que é uma das coisas que a educação perpassa pela educação para a gente estar conseguindo, né, sanar esse tipo de discriminação e de preconceito que a gente encontra ainda aqui no Brasil. E todo dia a gente vê histórias e histórias, né, de policiais, como aconteceu outro agora nos Estados Unidos, não é isso? De estar, né, dando tiro numa pessoa inocente porque ela é negra. Então, assim, a gente precisa de estar pensando muito nessa situação. Direitos para as crianças e adolescentes. Em 1990 foi criado o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu trouxe aqui esse ECA, claro, ele tem o livro dele, né, que é um estatuto mesmo, mas eles fizeram, o Maurício de Souza fez, né, uma revista para crianças e adolescentes desse estatuto. Então, isso daí você consegue baixar na internet, é só colocar lá na internet, né, no Google, falando Estatuto da Criança, da revista do Maurício de Souza, que você consegue ter acesso. É muito interessante aqui da forma que ele fala do estatuto. Bom, se o ECA, então, ele afirma que as crianças e adolescentes têm direito à educação, direito à alimentação, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização, direito à dignidade, ao respeito, ao esporte, ao lazer e direito à cultura. Então, se você não está tendo isso, você pode estar cobrando de alguém, né, porque isso é direito que está lá na nossa Constituição e que também está, né, dentro do ECA. Além disso, as crianças têm, né, crianças e adolescentes, ela tem direito ao atendimento prioritário em postos de saúde e hospitais, tá? Em casos de acidente de trânsito, de incêndio, de enchente ou de algum outro tipo de emergência, prioritariamente, as crianças devem receber, né, as crianças e adolescentes devem receber atendimento em primeiro lugar, ok? Aí eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma criança sendo atendida pelos médicos. O ECA, então, gente, ele estabelece que crianças são todas as pessoas que têm até 12 anos de idade. Entre 12 e 18 anos já são considerados adolescentes. Nele está regulamentado que menores de 14 anos não podem trabalhar, menores. Mas dos 14 ao 16, eles podem, tá? Só que podem trabalhar como aprendizes. Eles vão estar iniciando, aprendendo alguma coisa, não é isso, numa empresa, mas só como aprendizes. Eles não podem ter a mesma carga horária de um adulto, tá certo? E precisa ter alguém ali para dar suporte para esse adolescente estar aprendendo de fato o que ele se propôs ali dentro dessa empresa. Bom, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi um documento de 1959, ele foi criado com base em outro documento, que foi a Declaração dos Direitos, Humanos, tá? No Brasil, esses artigos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os artigos dela estão onde? Na nossa Constituição Federal de 1988, tá? Aí eu trouxe aqui, né, só para vocês já irem familiarizando, porque nós vamos estar vendo isso na nossa próxima aula, né, que vai ser
Cidadania e Constituição, tá? E aí, mas eu trouxe aqui para você já familiarizar com a capa da nossa Constituição Federal de 88. Bom, aí, gente, eu trouxe aqui, né, são, na verdade, umas imagens que elas, às vezes, se chocam a gente, né, da gente pensar assim, se está tudo lá previsto no Estatuto, né, no ECA, se está tudo previsto, né, na nossa Constituição, por que ainda temos no Brasil crianças que são totalmente desassistidas? Né? E são muitas, gente, são muitas. Porque as famílias não têm água encanada, porque as famílias não têm dinheiro para comprar comida, as mães vão trabalhar, não tem com quem deixar, tem que levar as crianças, né, para trabalhar com elas, e as crianças ficam ali jogadas, né, durante o dia. Ou talvez, assim, quando são maiores, até ajuda nas atividades. Mas é realmente, assim, muito triste a gente pensar, né, que num Brasil que tem tantas riquezas como nós temos, a gente ainda deparar com esse tipo de situação. O Brasil, então, ele vive, né, uma triste realidade, porque é dado que 1 em cada 4 brasileiros, 4 crianças brasileiras, vivem na total miséria, tá? Segundo o relatório aqui da Unicef, né, pobreza na infância e adolescência no Brasil, 39,7%, né, das crianças entre 0 e 5 anos têm seus direitos violados no Brasil. Basta ver, né, assim, cidade grande, né, como aqui em Belo Horizonte, né, a gente vê muitas crianças vendendo bala, ou a mãe sentada, né, numa esquina, e ela coloca uma criança de 6 anos, 8 anos, né, ir lá pedir dinheiro, vender bala no semáforo. Isso daí, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos violando os direitos que essas crianças têm, tá? Trouxe aqui uma imagem que eu acho ela extremamente chocante para mim, né? Uma criança, a mãe está trabalhando aqui num determinado local, parece que é uma floresta, e a criança sentada aqui, né, toda suja, sentada, aguardando, né, a mãe fazer o seu trabalho. Aí eu peço para vocês, né, observarem aqui que também são imagens que chocam muito a gente, porque a gente sabe que aqui em Minas Gerais, nós temos crianças que trabalham em pedreiras, né, que trabalham nas carvoeiras, e crianças que trabalham, né, de outras formas também, né, que está sendo violado esse direito dela de ser criança, de brincar, de poder ir na escola, tá? Aí eu trouxe aqui, né, essa aqui é uma imagem, vocês estão vendo, parece que são 3 irmãos. A irmãzinha aqui com um martelo na mão quebrando pedras, o outro atrás chorando, né, numa tristeza. Aqui uma jovem, né, carregando tijolo. Aqui uma descascando mandioca junto com os adultos aqui, mas ela pequenininha, já está no trabalho com faca que pode cortar. E aqui, né, 2 adolescentes matando um animal que possivelmente seria para servir de alimentação para eles. Em sua comunidade, você vê alguma criança que tem seus direitos respeitados? Se sim, o que seria possível para fazer para ajudar essa criança? Gostaria muito que você discutisse com seu pai, com sua mãe sobre isso, né? E aí a gente pode estar conversando sobre isso nas próximas aulas, ou mandem para mim que eu respondo para vocês, tá? Bom, a nossa aula, então, né, ela está, né, chegando no fim. Como eu falei para você, o nosso próximo tema vai ser Cidadania e Constituição, e aí a gente vai adentrar um pouquinho mais com a questão da moradia, né, dos patrimônios, né, e como que essa Constituição é tão importante para nós e que a gente precisa conhecê-la cada dia mais. Aí espero vê-los em breve. Até lá, um grande abraço em cada um de vocês.